Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez na Tua casa, Senhor, onde o Senhor nos recebe, Pai, de braços abertos, Senhor. Sempre com resposta, sempre com um consolo, Senhor, aos nossos corações, Senhor. A nossa semana pode ter sido difícil, Senhor, mas o Senhor nos refrigera aqui essa manhã. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter nos inserido um dia numa família cristã, Senhor, onde nos suporta e sempre cuida de nós, Senhor. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos. No Teu santo nome, amém. Grande é o Seu nome, Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o Senhor, com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em Tuas mãos, começo e o fim, começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande. Oh Senhor, nós cantaremos, Senhor, e todos hão. Nós declaramos, Senhor, que só o Senhor é Deus, só o Senhor é grande, Pai. Oh Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, por essa manhã, Senhor. Obrigada, meu Pai, por todas as pessoas que aqui estão, por todas as pessoas que estão tendo acesso ao conteúdo, Pai, que estão conectados conosco, meu Pai. A sua presença, Pai, é bem-vinda neste lugar, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é quem determina o momento para o nosso encontro, é o Senhor que dá o brilho, Senhor, que nós precisamos, o alívio para o nosso cansaço, Senhor. Tu és bem-vindo nesse lugar. Caminhe entre nós, Senhor. Nós apresentamos essa ministração, esta manhã
dedicada ao Senhor, papai. Consagramos no seu altar. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém, queridos. Bom dia, podem se assentar. Um domingo tão lindo, né? Uma manhã especial nas nossas vidas. Bom dia também para quem está nos acompanhando aí de sua casa, pelo Facebook. É uma honra estar junto num momento tão especial da nossa agenda com Deus, né? Um momento que a gente dedica o nosso momento para com Deus, né? Se vocês puderem desligar seus celulares, esquecer de tudo que há fora ou que está fora desse contexto, que a gente possa dedicar um momento de qualidade com o nosso Pai. E hoje eu quero falar com vocês de uma passagem que está em Jeremias 31:3. Jeremias 31:3. Se vocês puderem aí abrir suas Bíblias ou acompanhar aqui. E aí diz assim, né? Jeremias 31:3. Eu, vindo de longe, apareci a eles, povo de Israel. Eu sempre os amei e continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. O que essa palavra nos diz, né? Nos diz que o amor de Deus pelas nossas vidas é antigo, é um amor antigo. É um amor incondicional. E se você ler Jeremias 31, ele está falando de gerações, né? Então não é só a nossa vida. Ele é um amor que vem sobre toda a nação, sobre os nossos antepassados. E vem caminhando de nação em nação. Antes da gente imaginar que nós viéssemos a nossa existência física, Deus já nos amava. Antes dos nossos pais nos conhecerem, Deus já nos amava. Então a gente percebe que é um amor antigo. E é um amor proposital. Proposital. Por que é um amor proposital? É um amor antigo, incondicional e proposital. Porque a palavra de Deus nos ensina também que devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. E a materialização do amor de Deus pelas nossas vidas é Jesus. Né? Então, assim, é um amor eterno, foi ontem, é hoje e vai para a eternidade. Se a gente aceita esse propósito de Deus, esse amor proposital, né, que é Jesus, Jesus é a materialização desse amor, é a prova que Ele nos ama, é o próprio Filho dele. O que mais a gente entende? Que Deus nós somos relevantes para Deus. Vocês concordam com isso? A Yara, o seu Wagner, a Emília, o Luiz, a Flávia, nós somos relevantes para Deus. E Ele se volta para nós. Vocês percebem como Deus nos faz ser relevante para Ele? Né? E certamente é essa relevância que nós devemos também ter com as coisas que a gente faz para Deus, a nossa vida. Quando a gente entende que o nosso trabalho não é só nosso trabalho, porque existe uma vida espiritual no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família. A nossa vida espiritual não é só na igreja, está além das quatro paredes da igreja. A gente consegue viver com leveza e entender esse amor. A gente entendeu o que Deus fez por nós ontem, hoje e até a eternidade, através da vida de Jesus, né? E por que eu quis trazer essa palavra? Porque diante de um cenário de tantas incertezas, nós estamos passando por uma pandemia muito maior que a epidemiológica e a financeira. É a pandemia emocional. Então, assim, diante de tantas incertezas que eu ou um conhecido nosso possa ter, a gente tem uma certeza absoluta, que é esse amor que Deus tem para nós. Então, se a gente entender esse amor, se a gente ligar o nosso coração ao amor incondicional, proposital de Deus, a gente vai ter uma segurança, a gente vai ter a certeza de tantas incertezas que o mundo traz para o nosso coração e enche a nossa vida de dúvida, de insegurança, de desânimo, de tristeza. Então, o desafio hoje é que a gente sempre entenda que nós somos relevantes para Deus. Deus coloca na vida de cada um de nós uma relevância sobrenatural
que nem a gente vê valor muitas vezes na nossa vida. A gente tem dificuldade de ver essa relevância que Deus tem para nós. A gente se acha incapaz, a gente não se acha suficiente. Sozinhos nós podemos ser, mas se a gente ligar o nosso coração ao amor proposital, incondicional e eterno de Deus, a gente vai ter ânimo para enfrentar qualquer situação. Porque elas virão, as dificuldades virão sempre. Nós teremos esse gás, essa energia. Tá? Então eu quero que vocês recebam essa palavra de ânimo. Ligue o seu coração ao amor incondicional, proposital e eterno de Deus. Porque você é relevante para Ele. Amém? Amém. Queridos, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre dízimo. E eu separei alguns trechos de 2 Coríntios. O primeiro que eu vou ler é o 9:2. 2 Coríntios 9:2. E aqui, né, antes de eu ler, Paulo está chamando a atenção dos coríntios para o exemplo de generosidade e obediência que a igreja da Macedônia cumpria com relação ao dízimo, com relação à colaboração, à contribuição para a obra de Deus, né? Então, se você ler já o 8, 9... já está aqui. Bom, vamos lá. Então, diz assim: sei que estão querendo ajudar, e por isso eu os tenho elogiado para os irmãos da província da Macedônia. Eu disse que vocês, os irmãos que moram na província da Caia, já estavam dispostos a ajudar desde o passado. A maioria deles ficou muito animado com a boa vontade de vocês. Então, tanto o capítulo 8 quanto o capítulo 9, Paulo está chamando os coríntios para esse ensino, né, da contribuição. Então, eu vejo assim que a missão do templo do renovo de Deus é o ensino. A gente até tem uma visão diferente de não passar a cesta, não passar a salva, porque a gente entende que vocês precisam do conhecimento para que vocês façam, né? A ideia não é que você mostre que você está contribuindo, é um compromisso que você tem direto com Deus. Porque a obra de Deus é compromisso com as pessoas, mas o seu compromisso com Deus é essa fidelidade. E na verdade Deus nunca quer o dinheiro, porque Ele não precisa. Ele quer a nossa confiança nele. Ele quer o nosso coração nele. Para onde o nosso coração está inclinado, é isso que Deus quer de nós. E isso é o que nós devemos ensinar, é o que o Templo do Renovo de Deus faz. Era algo que Paulo fazia para o seu povo, né, de dar o ensinamento. Se a gente pegar lá o 2 Coríntios 8, do 7 ao 8, 2 Coríntios 8, do 7 ao 8, ele diz assim: vocês mostram que em tudo são mais ricos do que os outros, na fé, na palavra, no conhecimento, na vontade de ajudar os outros e no nosso amor por vocês. E nesse novo serviço de amor, queremos também que façam mais do que os outros, né? A minha tá um pouco diferente, né? No final, diz assim: destaque-se também nesse privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês. Né? Então, vocês vejam se o amor de vocês é verdadeiro ou não. Então, na verdade, o dízimo é uma obediência e é uma prova também de que você confia em Deus, né? De que você retribui esse amor. Mais um trecho, 8:12. Porque se alguém quer dar, Deus aceita a oferta conforme o que a pessoa tem. Deus não pede o que a pessoa não tem. Então, na verdade, Deus nunca vai pedir o que você não pode dar, né? Você contribui de acordo com o que você tem. E o último, para terminar, o 9 e o 7. 2 Coríntios 9 e 7. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração. Não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria.
Então é isso, né? Quando a gente entende que não vai faltar se você der, e você vai voltar para Deus o que é dele, porque ele não está pedindo nada do que você tem, você dá com alegria e não com tristeza, nem por obrigação, você entendeu que tudo que é seu não é seu, é dele, tudo é por ele. Amém? Amém. Vamos levantar, né, para louvar ao Senhor. Muito obrigada, que tenhamos uma boa reunião. Vamos louvar ao Senhor. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado, seja exaltado, Senhor Jesus. Nós te exaltamos, Senhor. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é a esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado. Obrigado, Senhor. Seja exaltado. Seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado, exaltado. Nós te exaltamos, Senhor. Toda honra e glória. É verdade, Senhor. Nós viemos aqui para te adorar, Senhor. Nós viemos aqui, Senhor, para receber mais de ti, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Para pedir que o Senhor encha, Senhor, nosso coração do teu Santo Espírito, Senhor. Oh, Senhor, muitas vezes a gente, na correria do dia, Senhor, a gente esquece de falar com o Senhor. Às vezes a gente esquece
que é o Senhor que está controlando as nossas vidas, que é o Senhor que está nos guiando, Senhor. E nessa manhã, Senhor, nós pedimos, vem fazer morada em nossos corações, Senhor. Oh, Senhor. Não deixa, Senhor. Não deixa nem por um segundo, Senhor, de nos dar um toque, falando, olha, sou eu que estou cuidando da sua vida. Por isso, Senhor, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, receba essa oração, Senhor, sincera dos nossos corações, Senhor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, Pai. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, Senhor, para louvar o teu santo nome, Pai. Eis-me aqui, tantas fraquezas diante da tua grandeza, e o que se vê, o coração que sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo mora em mim, e o meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui, faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Nós pedimos, Senhor, faça morada em nós, Senhor, conforme esta canção, Senhor. Eis-me aqui, tantas fraquezas diante da tua grandeza, e o que se vê, o coração que sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo mora em mim, e o meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui, faça morada em mim, 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 Senhor, faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te convidamos, Senhor, faça morada em nós, meu Pai. Nós abrimos o nosso coração e te convidamos, venha, Senhor. E nós te convidamos talvez de uma maneira como nunca antes te convidamos, Senhor. Com a consciência da necessidade que nós temos todos os dias da tua presença, Senhor. Por isso venha, Senhor, ocupa cada espaço do nosso interior, Senhor. Assuma as rédeas das nossas vidas, Senhor. Nos leve, Senhor, a viver os teus propósitos, Senhor. Nos ensine e nos dê um coração sensível para que nós possamos ouvir a tua direção, meu Pai. Nós consagramos, Senhor, esse dia no teu altar, consagramos essa nova semana no teu altar, que tudo aquilo que nós viermos a fazer, Senhor, seja para engrandecimento, para o louvor e para a glória do teu nome, Senhor. Sê conosco, Senhor, nesse tempo agora de ministração da palavra, que o Senhor possa encontrar, Senhor,
um terreno preparado para que as tuas sementes possam, meu Pai, gerar a transformação que nós tanto buscamos para as nossas vidas, Senhor. Declaramos que Tu és o Senhor desse lugar, Tu és o maioral, Papai. Tu és o principal nesta manhã, por isso fala conosco, Papai. Nos dá a direção necessária para que nós possamos corrigir os nossos rótulos, Senhor. As nossas rotas, para que nós possamos, Senhor, eliminar da nossa mente, meu Pai, tudo aquilo que tem gerado confusão do nosso dia, na nossa vida, meu Pai. Receba, Senhor, a Tua igreja em Tuas mãos, receba o nosso louvor, a nossa adoração, receba a palavra que nós iremos ministrar nesse momento, Senhor. E é para a glória, para a honra do Teu nome que nós choramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pode se assentar. Muito bom iniciar um dia, mais um dia na presença de Deus, um lugar, não há outro lugar para que a gente possa iniciar uma semana, um dia, se conectando com Deus. A gente tem vivido uma jornada aqui na igreja, de mudança, de transformação, de alinhamento. Deus sempre nos promove para um outro patamar, para um outro nível. E não é só com a igreja, queridos, é com a nossa vida. O reino, ele é dinâmico. O reino de Deus, ele precisa ser vivido de uma maneira ativa, para que a gente vá progressivamente subindo de patamar, subindo de nível, para que a gente continue, como bem a Elaine disse, sendo relevantes para Deus, para as pessoas e para a sociedade, queridos. E para que a gente se torne relevante, não é mágica, né? É um processo gradual, onde Deus ele vai nos desafiando, Ele vai criando espaço, e o Espírito Santo vai nos motivando a seguir em frente nessa jornada. E eu estou muito feliz com tudo aquilo que a gente tem experimentado nessa nossa volta. Estou muito feliz em ter a confirmação das pessoas de que aquilo que a gente tem falado tem mexido no coração das pessoas. A gente está muito animado, muito feliz com tudo aquilo que a gente tem experimentado. E tenho certeza de que é o início de uma grande jornada, querido, para a nossa igreja, para a nossa vida, para as nossas famílias, porque tudo aquilo que Deus faz é bom. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E é essa expectativa que a gente tem que trazer no nosso coração nesse início de semana, sabendo de que Deus é bom e Deus é abençoador. E a gente está nessa jornada aqui, 5 ministrações, onde no fundo, o que nós estamos trazendo com essas 5 ministrações? A nossa nova missão como igreja. Nós já fazíamos tudo que nós estamos agora propondo a fazer, só que nós fazíamos não de uma maneira tão estruturada como a gente está fazendo agora, de uma maneira tão consciente, de uma maneira tão organizada como a gente está iniciando esse processo de construção. Porque o crescimento da igreja, queridos, e o crescimento nosso é simplesmente consequência de um corpo sadio. Jesus, ele compara a igreja como um corpo. Se tem algo no corpo que não está funcionando, se não tem algo no corpo que está conectado, isso compromete o crescimento. Então eu não preciso me preocupar com o crescimento, eu preciso me preocupar com aquilo que hoje compõe o corpo. E a mesma coisa para a nossa vida. Se eu não estou crescendo espiritualmente, se eu não estou experimentando aquilo que é promessa de Deus para a nossa vida, eu preciso ver na minha vida o que está acontecendo, qual é a área da minha vida, dentro daquilo pela qual eu fui criado, não está operando conforme a expectativa que Deus tem em relação a essa nossa jornada. Então não adianta, e a Bíblia diz claramente, não precisamos correr atrás da bênção. Se as bênçãos hoje, elas não estão sendo vividas por nós, querido, o problema não está na bênção, porque Cristo já morreu, Cristo já ressuscitou, e é tudo nosso por herança. Então nessa jornada de 5 ministrações que a gente tem compartilhado, no fundo eu estou pegando cada parte da nossa missão e trazendo alicerce, o apoio, o fundamento bíblico para que a gente possa entender de que a missão da igreja, antes de ser a missão da igreja, é uma missão nossa individualmente. E quando eu estou alinhado com a missão pela qual eu fui criado, o propósito pela qual Deus me criou, e eu alinho a minha vida a esses propósitos, queridos, a coisa anda de uma maneira diferente que talvez a gente tenha experimentado.
a gente tem dito que essa resposta, queridos, da pergunta de que quem nós somos, o porquê que nós estamos no mundo, qual é o propósito da nossa criação, por que eu vim na Terra, essa é a resposta que norteia toda a nossa história, queridos. Porque se eu estou vivendo algo que não está conectado com aquilo pela qual eu fui criado, tudo aquilo que eu vier a fazer, por mais esforço que eu coloque, não vai funcionar. Nós devíamos aprender isso, queridos, lá na primeira série, lá no maternal. Falei, Luciano, você foi criado para isso, é para isso que você existe. Só que como nós nascemos distante de Deus, nós nascemos dentro de um sistema capitalista, de um sistema que hoje está contaminado pelo pecado, nós somos educados que nós precisamos buscar e encontrar dentro de nós e estabelecer fora de nós o propósito para a nossa vida. E aí a gente já nasce caminhando por caminhos diferentes dos caminhos que Deus estabeleceu para nós. Obviamente, claro que a nossa vida vai ser uma vida pesada. Claro que tem muitas coisas que não vão funcionar. Claro que a gente vai acumulando uma série de traumas, uma série de feridas em função de escolhas que nós fomos fazendo, porque nós não fomos educados da maneira pela qual Deus nos projetou, mas nós fomos inseridos em um contexto e nós recebemos uma herança religiosa, nós recebemos uma herança educacional que os nossos pais também receberam e assim a gente vai passando de geração para geração. E chega uma hora que pela graça de Deus, Jesus nos encontra, pela graça de Deus nós somos inseridos em uma igreja e a gente começa a aprender coisas que nunca nos ensinaram. Aí tu fala, agora eu entendi porque que até agora tudo aquilo que eu estava tentando fazer e tudo aquilo que eu tentava fazer não dava certo. E aí a gente vai, com a ajuda do Espírito Santo, corrigindo esse problema que a gente acabou herdando dos nossos pais, que herdaram dos nossos avós, e a gente vai colocando mais ou menos a vida em ordem. Só que colocar a vida em ordem de acordo com o propósito de Deus depende mais de nós do que de Deus, porque Deus já definiu aquilo pela qual nós fomos criados. O que nós precisamos agora é assimilar, aprender e colocar em prática para que as coisas comecem a funcionar conforme o propósito e a expectativa de Deus. E eu já disse nas primeiras ministrações de que se eu não sei o propósito pela qual eu fui criado, eu preciso perguntar para o Criador. Nós não nos criamos, quem nos criou foi Deus, então o propósito é dele, então nosso. Mas é isso que nos ensina, querido? Não é isso que nos ensina, né? Quando a gente nasce, qual é a educação que a gente recebe, né? Que a gente tem que ser o melhor aluno, estudar nas melhores escolas, ser o melhor profissional, trabalhar na melhor empresa, ganhar o máximo de dinheiro que você pode ganhar para você ter segurança no futuro. É isso que nos ensinam. E não por maldade, mas é por herança, porque eles acreditam nisso, porque eles receberam isso. E aí, obviamente, que as coisas não vão funcionar, obviamente que as coisas não vão dar certo, porque não foi por isso e para isso que nós somos criados. Isso tudo é legítimo, o dinheiro é legítimo, a prosperidade é legítima, mas isso tudo é consequência, queridos. Nós temos que ir na essência, que é viver aquilo pela qual nós fomos criados. A partir de vivermos a essência, todas as demais coisas serão acrescentadas. E nós temos aqui como pai, como mãe, essa possibilidade de romper essa vida de engano, para que os nossos filhos sejam poupados de viver aquilo que nós vivemos até hoje. Então olha que bênção, queridos, a responsabilidade que nós temos como pai, como mãe, de educar, de ensinar o nosso filho, pegar, filho, vem cá, filho, eu vou te explicar, conforme o papai do céu ensinou o papai e a mamãe como é que a gente tem que viver. Pega a Bíblia, filho, vamos ler a Bíblia, ler, você entendeu, filho? Agora nós vamos recorrentemente passarmos nesses versículos e você vai inserindo no coração do teu filho, querido, a verdade de Deus para a vida dele. Pega um versículo por semana, para um propósito por semana e vai educando seu filho. Você vai ver o que você vai fazer na história do teu filho. Você vai criar um grande varão e uma grande varoa do Senhor. Seu filho vai ser poupado de muitas
dos dissabores que a gente experimentou na vida, por não ter tido a oportunidade lá atrás de receber aquilo que nós podemos dar para os nossos filhos. Queridos, não multiplique ou não faça aquilo que fizeram com você. Eduque seu filho, ensine o teu filho o propósito pela qual ele veio ao mundo. E aí é um desafio. Porque você vai sentar, você vai explicar, ele vai para o mundo vai falar totalmente o contrário. Que é esse o sistema. É por isso que o sistema está aí, para nos tirar do eixo do propósito da vontade de Deus. Por quê? Para que a gente viva uma vida diferente da qual Deus preparou para nós vivermos. E é por isso, mais uma vez, que é fundamental termos igreja. Estarmos inseridos numa família cristã, para que os nossos filhos não sejam vítimas do mundo, mas que eles possam ser educados dentro da família espiritual de Deus. Esse é o nosso desafio como pai, como mãe, essa é a nossa responsabilidade, querido. Filho e filha é uma herança, é uma responsabilidade que Deus confiou em nossas mãos. E até o momento nós educamos como nós somos educados, mas agora a gente está aprendendo e conhecendo o propósito pela qual os nossos filhos foram criados. Então nós precisamos ter agora a responsabilidade de chamar os nossos filhos a ser contaminados com o mundo. O seu filho vai contaminar o mundo através da verdade. Na classe das coleguinhas dele, nos vizinhos, na brincadeira, você vai ver como seu filho vai ser luz, ainda que pequeno. Ainda que de uma maneira inconsciente, queridos. Então, eu e você, nós viemos ao mundo para assimilar os propósitos pela qual Deus nos criou, e a partir da nossa família, quer seja da nossa família natural, quer seja da nossa família espiritual, propagar a verdade e o propósito pela qual nós somos criados. E nós falamos no primeiro domingo que o primeiro propósito pela qual Deus nos criou foi para que nós pertencemos à família dele. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus queria criar uma grande família. E nós temos dito que família espiritual de Deus é a igreja. Olha a importância da igreja. Cristo deu a vida dele pela igreja. Olha a relevância que a igreja tem, queridos. Igreja não é simplesmente uma placa, uma denominação. A igreja é uma família espiritual de Deus, que Deus amou tanto que decidiu entregar a vida do Filho dele pela igreja, ou seja, pela família espiritual que ele deseja ter. Igreja é lugar para pertencer e não para frequentar. Não existe cristão fora da igreja. Não existe essa história, eu oro na minha casa, nós somos chamados para crer em Cristo e nós somos chamados para pertencer à família de Deus. Nós podemos não gostar, nós podemos não pertencer e sempre é uma escolha nossa. Sempre é uma opção que nós fazemos, como é que nós vamos conduzir a nossa vida. Nós vamos conduzir a nossa vida debaixo do propósito pela qual nós fomos criados, ou nós vamos conduzir a nossa vida conforme os nossos próprios propósitos. Não existe exército sem soldado, ou soldado sem exército, não existe jogador de futebol sem time, assim como não existe cristão sem igreja. Então, o primeiro propósito pela qual nós somos criados para pertencer à família espiritual de Deus. E família espiritual de Deus, biblicamente, é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Domingo passado eu falei sobre o segundo propósito. O segundo propósito é sermos transformados ao caráter de Cristo. Nós falamos que nós somos criados lá em Gênesis, a imagem e semelhança de Deus. Em função do pecado, essa imagem e semelhança foi descaracterizada. Jesus veio para nos reconectar com Deus. A partir dessa reconexão veio o Espírito Santo e progressivamente, estando numa igreja, nós somos transformados e nós vamos recuperando gradativamente a imagem e semelhança de Deus, que é a maneira com que Ele nos criou lá na eternidade. E você perceba como isso é um processo, querido.
Como é que eu vou me tornar novamente a imagem e semelhança de Deus fora da família espiritual de Deus? É impossível. Eu vou me conformar com o mundo. Eu vou ser igual ao mundo. Por isso que a gente precisa até estar numa igreja. Para a gente aprender essas verdades e para que a gente seja ajudado a viver essas verdades. Então o que a gente está fazendo aqui, queridos? A gente está sendo preparado para o céu. Não estamos aqui sendo preparados para ser abençoados, ainda que isso aconteça. Essa nossa jornada é simplesmente um processo onde o Espírito Santo está transformando o nosso caráter para que a gente possa viver aí sim na eternidade, onde lá nós vamos ter os nossos problemas absolutamente resolvidos. Então eu falei domingo passado que o segundo propósito pela qual você e eu fomos criados, nós somos criados primeiro para pertencer à família de Deus e segundo para gradativamente ter o nosso caráter moldado ao caráter de Cristo. E quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Como é que ele faz isso? Através da nossa obediência. O poder de Deus, o poder do Espírito Santo se manifesta através da nossa obediência. Quando eu entendo, eu obedeço aquilo pela qual Deus me chamou, e eu alinho a minha vida, o Espírito Santo nos ajuda nesse processo de transformação da nossa vida. Não há manifestação de Deus em desobediência. Haja visto Adão e Eva. Desobedeceu, foi embora do jardim do Éden. Deus não pode operar. Deus ele não coabita onde há desobediência, querido. O Espírito Santo só tem manifestação, espaço de se manifestar quando tem obediência. E obediência não é porque Deus quer que a gente seja quadradinho, não, porque é o melhor para nós. Quando Deus disse para Adão e Eva, não toca nessa árvore, era para o bem deles. Tanto é que tocou, o que aconteceu? Até nós estamos pagando preço até hoje. E teve que dar vida pela desobediência, teve que dar a vida de Cristo por causa da desobediência, para que nós possamos escolher se eu continuo agora obedecendo ou não. E nós temos já inúmeros exemplos na Bíblia das consequências das escolhas que nós fazemos. E hoje eu vou falar do terceiro propósito, e eu queria que você percebesse como isso é processual, como isso é evolutivo. Começa no despertar de que nós somos chamados para pertencer à família de Deus. Quando eu pertenço à família de Deus, começa um processo transformacional na minha vida através do Espírito Santo, através da comunhão, através da ajuda, através da ministração, através do ensino, porque o que leva nós desenvolvermos o nosso caráter é o ensino. Quanto mais eu conheço a palavra, quanto mais a palavra entra na minha vida, quanto mais eu alinho a minha vida com a palavra, mais o Espírito Santo encontra combustível, apoio, mecanismo para nos ajudar. Então você sai do mundo, ok? Você estava lá fora da imagem e semelhança de Deus, te falam de Jesus, você fala um sim para Jesus, você vem para a família espiritual de Deus. A partir dessa tua integração na família espiritual de Deus, você é ensinado sobre as verdades. A partir disso você é apoiado e agora vem mais um passo, queridos, que é o terceiro propósito pela qual nós somos criados. Abre a tua Bíblia, por favor, eu vou pedir para vocês, eu tenho muito versículo, eu vou pedir para vocês estarem atentos e me ajudarem na exibição dos versículos. Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios 2. Vamos conhecer hoje o terceiro propósito pela qual Deus nos criou. Efésios capítulo 2, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: porque somos feitura sua. Então quem nos fez, querido? Deus. Primeira coisa, querido, somos... É a outra tradução que eu quero, por favor. Nós somos feitura sua. Então foi Deus que nos criou, foi Deus que nos fez. É por isso que o nosso propósito de vida está em Deus e não em nós. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então nós somos feituras de Deus, criadas em Cristo para quê? Nosso terceiro propósito pela qual Deus nos criou,
para nós fazermos as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então perceba que o propósito não é nosso, o propósito é de Deus. Deus nos criou, Deus nos fez, nós fomos criados através de Cristo no novo nascimento para as boas obras que Ele preparou. Então não é as boas obras para mim, mas as boas obras de Deus. Então o terceiro propósito pela qual eu e você nós fomos criados é para servir a Deus. É para fazer as obras de Deus que Ele nos preparou para que nós pudéssemos viver. Então você vê como é progressivo, querido. Nós não aprendemos em Colossenses que é tudo de Deus e tudo para Deus? Então o terceiro propósito é para a gente faça a obra dele. O sonho que Deus teve com a minha vida e com a tua vida é para que nós pudéssemos estar na família de Deus, crescer gradativamente a partir do conhecimento da palavra, para que a gente possa ter a imagem e semelhança de Deus, para que a gente possa gradativamente servir a Deus. E olha que privilégio, nós, dentre milhares e milhares de possibilidades, Deus escolheu a minha vida e a tua vida para fazer a obra dele. Olha que privilégio isso, querido. Então, isso quer dizer o quê? Que a gente veio ao mundo para consumir? Para tirar do mundo? Não, queridos, a gente veio do mundo justamente para fazer o contrário daquilo que nos ensina. Nós somos educados que é para nós, e a obra de Deus, através do exemplo de Cristo, é para o mundo. E aí muda tudo na nossa vida. E tudo que nós fazemos, se a gente tiver essa verdade, essa consciência, muda a nossa história, as nossas escolhas. Então nós não viemos ao mundo para ser servido, nós viemos ao mundo para servir. Esse é o terceiro propósito pela qual nós somos criados. Até hoje a gente busca as coisas para nós e nós aprendemos que não é para nós, mas é para os outros. A igreja de Atos nos ensina muito bem isso. Todo mundo vendia tudo em amor ao outro, em amor ao próximo. E todas as vezes que você está fazendo algo pelo próximo e para o próximo, você está fazendo isso para Deus. Então, se você pegar os livros de autoajuda, você vai ver que todos eles ensinam que nós precisamos extrair o máximo possível nessa vida. Mas nós somos criados para acrescentar o máximo que a gente pode acrescentar para o mundo. Aí é a mudança de padrão mental. E aí só o Espírito Santo, queridos, para nos ajudar a viver dessa maneira, porque sozinho, em função de tudo aquilo que a gente foi educado, de tantas mentiras que estão dentro de nós, ou a gente entende isso e a gente se esforça para viver isso, e com a ajuda do Espírito Santo, aos poucos eu começo a acrescentar no mundo, ao invés de tirar do mundo, ou a gente não consegue viver isso. Mas é para isso que eu e você fomos criados, não para tirar, mas para dar. E aí? Eu venho para a igreja não para receber, mas para dar. Eu estou na minha família não para receber, mas para dar. Eu estou na minha família não para exigir nada de ninguém, mas para saber como é que eu posso suprir alguma necessidade que essa pessoa ou que a minha família tem de mim. É um caminho muito diferente do caminho que a gente foi colocado desde quando nós nascemos. E é por isso que, graças a Deus, nós temos o Espírito Santo que nos traz essa revelação dessa verdade e nos ajuda progressivamente a viver isso na nossa vida. Abre a tua Bíblia em Mateus 25, 40, por favor. Quando você está servindo o próximo, querido, você está servindo a Deus. Nunca se esqueça disso. Tudo que nós fazemos é para Deus. Mateus 25, 40. Jesus dizendo: e respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que, quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. O que Jesus veio fazer na terra, querido?
Jesus diz assim: Senhor, através das minhas obras eu te glorifiquei. Efésios 6, livro de Efésios, capítulo 6, 7 e 8. Diz assim, Efésios 6, 7. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Olha, queridos, a revelação do apóstolo Paulo confirmando a palavra de Cristo. Sabendo que cada um receberá do Senhor. De quem você vai? Então, queridos, faça o que você precisa fazer para as pessoas, sem a expectativa de que elas tragam algum retorno para você. Você vai receber em troca não das pessoas. É esse o nosso problema. Porque a gente faz algo para as pessoas esperando que elas nos retribuam. E a Bíblia está dizendo que quem vai retribuir é Deus. Então, quando nós fazemos, e nós temos que fazer porque nós somos chamados para as obras de Deus, nós precisamos fazer porque esse é o nosso propósito pela qual nós somos criados. Goste ou não, aceite ou não, Deus nos criou para servir, Deus nos criou para ajudar, Deus nos criou para apoiar, Deus nos criou para andar juntos, sem a expectativa de que a pessoa traga de alguma forma algum benefício por aquilo que eu estou fazendo. A Bíblia está dizendo que é o Senhor que vai nos dar aquilo que nós fazemos quando nós vivemos debaixo da obra dele. Então perceba, queridos, quando você está fazendo algo para uma pessoa, quando você liga para uma pessoa, fala assim, cara, você está bem? Eu posso fazer alguma coisa por você? Eu posso orar pela tua vida? Você está fazendo isso para Deus, não é para a pessoa. Quando você se envolve com a obra de Deus aqui, queridos, como nós vimos tantas pessoas se envolverem para a repaginação, não está fazendo para o templo do renovo de Deus, a gente está fazendo para Deus. E para quê? Para que a gente possa cada vez mais amar as pessoas e criar um ambiente onde as pessoas se sintam amadas. Então aí muda também, queridos, quando eu olho para a pessoa assim, falei, cara, de duas uma eu te pego para o pescoço, eu cumpro o propósito pela qual eu fui criado, e eu escolher viver o propósito pela qual eu fui criado. Você está fazendo para quem, querido? Para Deus. Não vou apertar teu pescoço, querido. Não é para isso que eu fui criado. Eu fui criado para te amar do jeito que você é. O reino de Deus, queridos, ele é um reino dinâmico. Alguém trouxe Cristo para mim, eu preciso levar Cristo para as outras pessoas. O Evangelho não pode morrer em nós. Por isso que o terceiro propósito de Deus pela qual nós fomos criados é para que a gente seja um agente para fazer as boas obras. Eu recebo e eu repasso. As pessoas que cuidaram da minha vida quando eu conheci Cristo, queridos, eu preciso fazer a mesma coisa para as pessoas. Lembra que eu paguei um preço alto por interromper essa lógica do reino de Deus quando eu falei não para um morador de rua que assassinaram o cara? O que eu deveria ter feito ali, queridos? O que fizeram por mim? Eu não fiz. Então nós somos agentes condutores, nós recebemos, nós repassamos, nós recebemos, nós repassamos, porque alguém passou para nós, e a gente vai passando para o outro, e o reino vai crescendo, e a família de Deus espiritual vai crescendo nessa terra. Eu vejo sempre a história de Eduardo e da Yara. O que eu fiz? A minha esposa nós fizemos? Nada, querido. Nós simplesmente fizemos aquilo que um dia fizemos por nós antes. Às vezes as pessoas me ligam preocupadas, eu estou te atrapalhando. Não, querido, liga para mim. Me ajude a eu viver o propósito pela qual eu fui criado. E é assim que as coisas vão caminhando, porque eu não estou fazendo para vocês, eu estou fazendo para Deus.
2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. A graça, queridos, que é a nossa salvação, traz uma responsabilidade. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Versículo 1, 9 diz assim: que nos salvou, primeira coisa, você foi salvo. Para que você foi salvo? E chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos do século. Olha aí, querido. Nos salvou, Jesus nos salvou. Qual é a responsabilidade que nós recebemos junto com a nossa salvação? Nos chamou para uma santa vocação. Eu e você somos vocacionados, queridos, a fazer a mesma obra que Cristo fez pela minha vida e pela tua vida. E diz assim, que não é as minhas obras, mas é o propósito e graça que nos foi dada em Cristo antes dos tempos dos séculos. Então você perceba que você foi criado na eternidade já com esse terceiro propósito, que é ser um agente propagador do amor de Deus nessa terra. E a gente ama as pessoas quando eu supro a necessidade dessas pessoas. Então nós fomos salvos para o serviço. Nós saímos do mundo, somos inseridos na família espiritual de Deus. A partir desse processo eu recebo uma missão, que é amar as pessoas. Quando eu estou servindo uma pessoa, eu estou demonstrando o amor que eu tenho por ela. Então eu e você como cristão, nós temos um papel e uma função a cumprir. E é isso que dá relevância para a nossa vida. Cumprir o papel pela qual nós fomos vocacionados a partir de Cristo é o que dá valor e é o que dá relevância para a nossa vida. Você pode fazer qualquer outra coisa que você imaginar na sua vida, mas se você não viver a vocação pela qual você tem através de Cristo, da sua salvação, você nunca vai ter a relevância e nunca você vai encontrar o valor completo para a tua vida. E quando a gente começa a entender isso, queridos, a gente percebe que servir a Deus já não é um peso. Servir a Deus não é uma obrigação, mas é um ato de gratidão por aquilo que Jesus fez por nós e por aquilo que as pessoas já fizeram por nós. Aí a gente vai começar a pensar quem nós éramos, aonde nós estávamos, como nós vivíamos, como é que a gente chegou na igreja, como é que nós somos acolhidos. Quantas vezes nós somos socorridos? Será que não está na hora da gente fazer agora o movimento contrário, querido? Ainda que a gente tenha a nossa necessidade, ainda que a gente tenha os nossos problemas, sempre haverá pessoas que vão precisar da nossa vida. E olha que coisa séria que nós aprendemos em 1 João 3,14. Por favor, 1 João. O amor, queridos, é o sinal da nossa salvação. 1 João 3,14. João está dizendo assim, se você não ama as pessoas, questione a tua salvação. Olha como isso é sério, querido. Se você está preocupado mais com as suas necessidades, se você está preocupado mais com os seus problemas, olha se de fato Cristo é o Senhor da sua vida. É isso que o João está dizendo no capítulo 3, versículo 14. Diz assim, nós sabemos que passamos da morte para a vida. Por que nós sabemos que nós passamos para a morte pela vida? Está dizendo aqui, porque amamos os irmãos. Se ama seus irmãos, você pode ter certeza que você está salvo. É isso que está dizendo aqui. O que nos dá a segurança de que eu passei da morte para a vida, ou seja, que eu nasci de novo, é o amor que eu tenho pelas pessoas. Quem não ama seu irmão, permanece na morte.
E aí, então, não tem essa história, querido. Não tenho tempo para fazer isso, eu tenho muito trabalho para desempenhar, eu estou cansado, não tenho interesse para contribuir. Não tem mais essa história, querido. Se nós, de fato, isso é uma incongruência, isso é um paradoxo. Se eu estou salvo, é natural que eu tenha no meu coração uma inclinação para poder amar as pessoas. Da noite para o dia? Claro que não, querido. Mas progressivamente. Então, se eu não tenho o desejo de ajudar as pessoas, se eu não tenho interesse de contribuir, se nessa minha jornada espiritual eu estou muito mais preocupado com as minhas necessidades do que com o próximo, o João está dizendo que a gente tem que olhar para a nossa salvação. João está dizendo, reflita sobre a tua jornada espiritual. Porque é natural isso acontecer, tem que ser natural isso acontecer, querido. E amar quem, queridos? Já pensou, né? Essa pessoa mesmo tem que amar. Não preciso falar. Eu já venho aqui uma série de pessoas que eu preciso aprender a amar. Porque é a vocação pela qual eu fui criado quando eu entreguei minha vida para Cristo. E aí é importante quando a gente fala que o nosso terceiro propósito de vida é servir a Deus através dos movimentos que eu sirvo próximo, porque às vezes é distorcida a palavra ministério. Porque quando se fala ministério na igreja, logo se pensa em pastor, logo se pensa em líder que tem alguma responsabilidade espiritual. A Bíblia diz que todo cristão é um ministro. E quando eu estou ajudando uma pessoa, eu estou ministrando na vida da pessoa. Então aqui nós temos algumas funções na igreja. E todas elas são absolutamente relevantes para Deus. Desde da Elaine colocar lá os posts no site, divulgando as nossas ações. O que ela está fazendo, querido? Ela está ministrando na vida das pessoas, porque nós somos um ministro. Quando a gente está na recepção, a gente está ministrando na vida das pessoas, porque a Bíblia diz que nós somos ministros. Quando eu estou aqui, nós estamos ministrando na vida das pessoas, porque nós somos ministros. Se você é um cristão, você é um ministro, logo quando você vive o terceiro propósito, você está ministrando na vida das pessoas. Então vamos acabar um pouquinho, porque aí vem o padrão de mundo, que a gente quer ter patente na igreja. Nós não somos chamados para ter patente, nós somos chamados para viver o terceiro propósito, que é servir a pessoa. Está precisando de um copo de água, você está servindo a Deus através dessa ação generosa de você oferecer água para alguém que está com sede, querido. E é só na igreja, queridos? Não, na igreja talvez seja mais fácil. Mas é onde nós estamos inseridos como igreja individual, porque a missão não é do Templo do Renovo, a missão é nossa individualmente, antes de ser na igreja, é onde eu estou inserido todos os dias dentro da minha família, dentro do meu casamento, dentro da minha casa, dentro de onde eu estudo, dentro do meu trabalho. Eu preciso me preocupar em saber como é que os meus dons, como é que os meus talentos podem ser úteis para servir alguém que nesse momento está precisando de ajuda. Mateus 8,15. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 15. A sogra de Pedro estava com febre. Mateus 8. Olha por que nós somos salvos, querido. Por que nós fomos curados, transformados, restaurados. Mateus 8, 15. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. Levantou-se e serviu-os. O que ela fez, querido? Estava doente, Jesus curou, foi servir. Nós estávamos doentes, Jesus nos curou, nós temos que servir. Esse é o propósito do reino de Deus. É para isso que nós somos chamados, queridos, para servir. No momento que eu recebo a minha salvação, eu recebo com ela 5 propósitos.
E o terceiro propósito, você tem que servir. Quando você serve ao próximo, você está servindo a mim mesmo. Então, como a sogra de Pedro, nós fomos curados para curar os outros. Nós fomos abençoados para nós abençoarmos os outros. Então, querido, cristão precisa estar numa igreja. E cristão dentro de uma igreja não foi chamado para ficar sentado. Cristão numa igreja foi chamado para servir. Para repassar para as pessoas aquilo que nós já recebemos. Eu vou dizer para você, não precisa fazer nenhum curso de teologia. Sabe o problema da nossa igreja universal? É que a gente quer aprender muito e pouco vive aquilo que a gente já aprendeu. Então não precisamos fazer curso de teologia nenhum, querido. O que eu já aprendi? É isso que eu tenho que fazer. Às vezes eu vejo pessoas preocupadas demais em se aprofundar. Não, quer dizer, só você pegar o que você era, o que você é, tudo que você já aprendeu, agora faça isso para o próximo, que já esse é o propósito. Porque se eu não exerço, se eu não aplico, se eu não faço aquilo que eu já aprendi, por que eu vou aprender mais, querido? Não serve para nada conhecimento apenas. A Bíblia diz que a palavra, que as letras são mortas. Você já perguntou para Deus, por que Deus não leva direto a gente para o céu? Por que Deus nos insiste em nos manter num mundo caído, que nos afronta, que nos tira do eixo, que nos maltrata, que nos humilha? Por que Deus não nos leva para o céu, queridos? Salvou, o membro da família vai para o céu, Luciano vai para o céu. Por que Deus nos conserva aqui, queridos? Você não perguntou isso? Nossa Senhor, mas por que eu estou na igreja e ainda assim esse perrengo na minha vida? Por que eu estou na igreja assim, essa dificuldade na minha vida? Por que é tão difícil viver nesse mundo ainda que eu sou um filho aceito e amado de Deus, querido? Porque você foi salvo para viver o terceiro propósito pela qual você foi criado, que é fazer com aquilo que você recebeu faça sentido na vida das pessoas. Ou seja, Deus precisa da minha vida e da tua vida para cumprir o propósito dele. Como é que a igreja vai crescer? Como é que as pessoas vão ser transformadas se não for através da nossa vida, querido? Como é que vai haver menos fome no mundo? Como é que vai haver menos dissolução de família se Deus for levar todo mundo que foi salvo para o céu? Nós somos o agente de transformação nessa terra, nesse mundo, a começar dentro da nossa casa, dentro da nossa família, querido. E é por isso que Deus me conserva, é por isso que Deus te conserva nessa terra, doente, dura, para que nós possamos viver o propósito dele, amar ele. Como é que eu amo a Deus? Suprindo a necessidade das pessoas. Quando eu supro a necessidade das pessoas, eu estou amando a Deus. Então, primeiro Deus te salva. Aí você recebe 5 propósitos pela qual ele te criou, e aí você começa a viver o propósito de Deus. Logo o reino de Deus ele é desenvolvido nessa terra. Logo a família espiritual de Deus cresce nesse mundo. Logo a gente vai de alguma maneira abafando tudo aquilo que se levanta contra a obra de Deus. Nós somos exército de Cristo. Então eu e você, todos nós, temos um ministério e uma missão no mundo. Todo. E aí você aprendeu o que é ministério, não é pastor. Tudo que nós fazemos como cristão, nós estamos ministrando na vida das pessoas, porque nós somos ministros. Todo cristão é ministro. Por isso que não existe cristão sem igreja, queridos. Não existe. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Nós somos chamados para servir a Deus, queridos. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Entendeu por que você foi escolhido? Por que você foi eleito? Você não foi eleito e escolhido para qualquer outra coisa diferente disso, queridos.
para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então a nossa salvação traz por tabela uma responsabilidade, que é o terceiro propósito pela qual nós somos criados. E aí isso independe, queridos. Independe se a gente está na igreja, se a gente está fora da igreja, independente da nossa profissão, independente do nosso trabalho, independente da nossa família, nós somos chamados, nós somos eleitos, nós somos escolhidos para que nós possamos anunciar aquilo pela qual Jesus fez pela minha vida e pela tua vida. O cristão que não serve, queridos, é um cristão que está em contradição pela sua essência, pela qual ele foi criado na eternidade. Quando eu e você, nós usamos os nossos dons, os nossos talentos para ajudar alguém, nós estamos cumprindo o nosso chamado. Então, a nossa responsabilidade como cristão está muito, mas muito além dessas quatro paredes, queridos. Todos nós temos dons e talentos, todos nós. Talvez a gente não tenha noção o quão dom e talento nós temos, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus sabe todas as coisas. E na medida que a gente vai descobrindo nossos dons e talentos, e eu vou suprindo a necessidade do meu próximo, amando o próximo, fazendo aquilo pela qual já fizeram por mim, esse negócio vai estando alinhando a nossa vida com o propósito de Deus e as coisas vão encaminhando, queridos. É para isso que nós somos criados. Eu estava estudando algumas igrejas da China. Olha o que eles falam para as pessoas que são salvas. Eles pegam a pessoa e falam assim: que bom que você entrou na nossa família. A partir de agora, Jesus ganha um novo par de olhos para ver. Jesus ganha um novo par de ouvidos para ouvir. Jesus ganha um novo par de mão para ajudar e um novo coração para amar os outros. Olha que coisa bonita isso, querido. Todos os salvos, na maioria das igrejas na China falam isso. Que bom que você veio somar na família. Deus, Ele ganha 2 novos olhos através da sua vida. 2 novos ouvidos através da sua vida. Deus ganha 2 novos braços através da sua vida. E um novo coração para amar os outros. A gente sempre aprendeu, queridos, que igreja é um organismo vivo. Um membro que não funciona, o corpo sofre. Imagina o rim falar para nós assim: ó, cara, Luciano, não estou com vontade na igreja hoje. Não estou com vontade de funcionar hoje. Estou muito cansado. Quero folga, Luciano, porque eu trabalhei demais já. Eu não estou afim de... Hoje não. Eu vou pensar um pouquinho o que eu quero melhor para mim. O que vai acontecer com o corpo, querido? Vai adoecer, querido. O corpo morre. E há muitas igrejas morrendo, porque há cristãos que não trabalham, que não entendem qual é o chamado, porque talvez nunca foram ensinados sobre os propósitos pelos quais eles foram criados. Quando um cristão, queridos, não vive os propósitos de Deus, e especificamente esse terceiro propósito que a gente está aprendendo, quem sofre é a família espiritual de Deus, local, e a família universal de Deus espiritual. Mateus 20, do 25 a 28, nós já estamos encerrando. Mateus 20. Porque adianta eu falar para vocês tudo isso, queridos? O que eu preciso fazer? Eu preciso te dar base bíblica para isso. Porque é a verdade que liberta. É a verdade que é o oxigênio para o Espírito Santo poder agir e te ajudar. Porque ficar ouvindo que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, sem a base bíblica, sem o fundamento, que não serve para nada. Porque quantas vezes você já não aprendeu que você precisa amar as pessoas? Todos nós sabemos. Agora, quando a gente ouve de Deus isso, de alguma maneira o Espírito Santo ele nos ajuda a fazer com que essa verdade, mais do que informação na mente, desça no nosso coração. Por isso que eu estou investindo um tempo para passear na Bíblia com vocês. Mateus 20 capítulo 25 a 28. Mateus 20, do 25 até o 28. Então, Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados,
e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Aqui é o mundo, tudo bem? O mundo é assim, o maior manda no menor. Na empresa, é assim, o chefe manda e o subordinado obedece. Esse é o padrão que a gente foi criado, educado. Por isso que a gente é levado para ser o melhor, para ter mais reconhecimento. E aí Jesus vem quebrar isso. Jesus fala assim no 26, não será assim entre vós. Todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja o vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. E aí é o nó que acontece dentro de nós, queridos. A gente é educado para ser o maior, e Jesus fala, não, você tem que ser o menor. Você quer ser o maior na minha família? Sirva. Você quer ser o maior no meu reino? Ame as pessoas, supra as necessidades que as pessoas têm. Quantas vezes, queridos, eu e a minha esposa lavamos o banheiro da igreja, queridos, não tinha ninguém, com o coração alegre, sabendo que a gente estava fazendo para Deus, querido. Sabendo que as pessoas tinham que chegar e tinha que ter um banheiro cheiroso, um lugar acolhedor para elas, uma filha e um filho aceito e amado de Deus. E sabia que a gente estava fazendo com um coração alegre para Deus. Por que essas pessoas morrem, queridos, na China, nesses países que são proibidos pregar o Evangelho? Porque elas estão fazendo para Deus. Não estão fazendo para as pessoas, queridos. Assim como Cristo fez, eu dou a minha vida pelo Luciano. Mateus 20, do 25 a 28. Eu já li, certo? Muito bem. Olha o 28. Tem dois verbos aqui que tem que nortear a minha vida e a tua vida. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar. Esses dois verbos precisam nortear a minha vida e a tua vida. Servir e dar. Servir e dar. Foi para isso que Jesus veio. Se esses dois verbos, queridos, não fizer parte da nossa vida como cristão, a gente está com um problema. Jesus veio para servir e Jesus veio para dar. Às vezes a gente busca, sabe por que a gente busca maturidade na igreja, queridos? Não é para ter experiência com Deus. É para que a gente aprenda essas verdades. Muito mais do que a gente vê milagre, manifestação do Espírito Santo, a gente vê cura, não, querido. Quando você olha a maturidade de uma pessoa, é quando você encontra nela um coração que quer servir e dar. Tem pessoas aqui na igreja que eu posso ligar a qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, qualquer dia da semana, para pedir alguma coisa, as pessoas saem, param o que está fazendo para servir e para dar. Isso é sinal, maior sinal de maturidade espiritual de uma pessoa, queridos, é quando ela se coloca nesses dois verbos de servir e dar. E disse para vocês, né, querido, que não precisamos aprender mais nada, querido. Nós já aprendemos o suficiente. O que nós precisamos agora é viver o terceiro propósito pela qual nós somos criados, é servir a Deus através do amor que a gente pode investir na vida da pessoa, assim, que todo mundo tem talento, dom, querido. Às vezes eu ouço as pessoas falando assim, eu preciso procurar uma igreja que atenda às minhas necessidades, onde eu posso ser abençoado. Olha a cabeça de mundo, querido. Eu preciso encontrar uma igreja onde eu posso ter suprido as minhas necessidades e onde eu posso ser abençoado. Isso é nenê espiritual. Sabe o que a gente devia pensar? Estou procurando um lugar onde eu posso servir e ser uma bênção. Romanos 14, 12. Nós vamos responder, queridos, por aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer para os nossos propósitos de Deus. Romanos 14, 12.
de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então não se preocupe com o templo do renovo, não se preocupe com o Luciano. Essa é a tua preocupação, como a minha, que é a menor, querido. A maior preocupação que a gente vai precisar ter é quando a gente for lá na frente do cara e ele fala assim: o que você fez com a tua vida? O que você fez com os 5 propósitos pela qual eu criei? E aí nós vamos tentar falar para ele: ah, Senhor, mas eu estava com tanto problema financeiro, eu estava tão cansado, não conseguia acordar domingo de manhã, à noite eu tenho um programa, assim, Senhor, eu estava tão ansioso com aquilo que estava me acontecendo. Ele falou: você não entendeu nada, cara. Não foi para isso que você foi criado. Você não entendeu o que você não entendeu? Marcos 8:35. Marcos capítulo 8, 8:35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor a mim e do Evangelho, esse salvará. Quer ter relevância para Deus, queridos? Perca a tua vida por amor ao próximo e pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai ver qual é o valor, qual é a relevância que a tua vida vai ter para Deus, querido. Porque no fundo a gente sempre vai dar, a gente sempre está dando a nossa vida por algo, querido, consciente ou inconscientemente. Ou a gente está dando a nossa vida para o nosso trabalho, para a nossa família, para o nosso dinheiro, para a nossa diversão. Nada disso tem relevância eterna, querido. Nada disso tem relevância eterna. Basta ver a nossa agenda dessa próxima semana. Nenhuma dessas atividades, nenhuma dessas responsabilidades que você tem para essa nova semana vai te trazer relevância eterna, querido. O caminho para nos tornarmos relevantes na eternidade é o caminho de servir. E a igreja e o ministério é que nos dá sentido nesse caminho. Servir na família de Deus e através da família de Deus, queridos, é o que faz com que a nossa vida tenha uma importância. Então Deus considerou a minha vida e a tua vida nos planos dele. Nós somos agentes multiplicadores dos propósitos de Deus nessa terra. Deus precisa de você, a igreja precisa de você. Deus quer se manifestar através da minha vida e da tua vida. E o que conta para Deus, queridos, não é a duração da nossa vida, mas o quanto nós contribuímos enquanto nós estávamos vivos. Essa é a matemática de Deus. Se a gente vai viver mais 50 anos, se a gente vai viver mais 5 anos, mais um ano, o que conta para Deus não é esse número cronológico, mas o quanto a gente vai fazer enquanto a gente está vivo. Deus está mais preocupado, queridos, como nós vivemos do que quanto nós vivemos. Como, quanto, como. O que conta não é quanto nós vivemos nessa terra, mas como nós vivemos nessa terra. O quanto o terceiro propósito pela qual nós somos criados fez ou fará sentido na nossa vida. E aí, queridos, uma palavrinha para você, porque eu no começo do meu ministério eu pensava nisso: eu não consigo, eu não posso, eu não tenho dons, eu não tenho talentos, eu preciso esperar. Tem que esperar nada, queridos. Bobagem do diabo tentando fazer com que você não viva o terceiro propósito pela qual você foi criado, porque se você viver o terceiro propósito pela qual você foi criado, você vai fazer o estrago no inferno. Então, parar de dar desculpa, querido. Abraão era velho, certo? Moisés gaguejava, Tomé tinha dúvida, Timóteo era tímido, Pedro era impulsivo. Nós, como nós, mas entenderam que eles tinham sido criados com propósito.
E quando que eles descobriram isso, queridos? Ou o encontro com Deus, ou o encontro com Jesus. Lembra Pedro, querido? Cortou a orelha lá do soldado. Pedro, está errado, Pedro. Ame esse soldado, Pedro. Eu vou te amar, Senhor. Eu não te abandono por nada. Pedro. Quantas vezes nós dissemos que a gente ama a Deus e troca a Deus por causa do dinheiro, por causa do trabalho, por causa de uma diversão? Aí Pedro entendeu o terceiro propósito, que ele precisava servir as pessoas. E o serviço das pessoas demonstrava o amor que ele tinha por Deus. E Pedro foi transformado do jeito que ele estava. Mas ele foi transformado na medida que ele assumiu a responsabilidade e começou a fazer as obras pela qual Cristo havia chamado. Lembre-se sempre, queridos, que a capacidade vem de Deus, mas a resposta vem de nós. É o Espírito Santo que nos ajuda em nossas escolhas. Servir a um propósito de Deus para a sua vida. Nós não somos obrigados, jamais seremos obrigados, queridos, a viver o terceiro propósito pela qual nós somos criados. Nunca Deus vai nos obrigar a fazer nada. É uma escolha que nós fazemos. E cabe a cada um de nós darmos a resposta que tiver no nosso coração. Então hoje nós fechamos o terceiro propósito pela qual nós somos criados. O primeiro propósito, viver na família de Deus. O segundo propósito, transformar o meu caráter à imagem e semelhança de Deus. O terceiro propósito, servir a Deus. Como é que eu sirvo a Deus? Amando o próximo. Como é que eu traduzo esse amor ao próximo? Suprindo as necessidades do próximo. Olha quantas revelações a gente está tendo, querido. Quantas coisas estão sendo colocadas como conhecimento nos nossos corações. Pedi para o Bruno vir aqui para a gente louvar a Deus, queridos. Eu, depois do Regis, queridos, se é algo que eu procurei não errar mais com Deus, foi esse terceiro propósito, e cara, eu vivo para ajudar as pessoas. A minha agenda, ela é uma agenda para ajudar as pessoas. E uma série de coisas, queridos, na minha vida que estava parada, que estava enroscada. Isso é natural. Se você puder ficar de pé, isso é natural. Isso vai se desenrolando. Deus precisa da sua vida, querido. Entenda isso. Você pode ser Moisés, Abraão, você pode ser Pedro. Cada um de nós, certamente, querido, vai se enquadrar. E tem muito mais. Muito mais, querido. Às vezes a gente espera a gente estar pronto, mas não está pronto nunca, querido. Nunca nós vamos estar prontos. A mudança vem no momento onde eu me coloco à disposição de Deus e o Espírito Santo vai ajudando nessa transformação. O grande mandamento, queridos, amar a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu amo o próximo como a ti mesmo, querido? Servindo. E eu sirvo aonde? No ministério. Todo cristão é um ministro. Logo, quando eu estou servindo, eu estou ministrando para as pessoas. Vamos louvar a Deus, querido. Agradecer a Deus por esse nosso culto. Agradecer a Deus pela oportunidade de nós conhecermos aquilo pela qual Ele nos criou, querido. Eu olho para vocês assim, eu vejo pessoas extraordinárias, querido. Pessoas que talvez não tenham noção de quem vocês são. Às vezes a gente vive muito na superficialidade, queridos, achar que nós somos simplesmente membros da nossa família natural, queridos, mas você foi criado no coração de Deus na eternidade, querido. E Ele colocou tudo dentro de você já. Dons, talentos, unção, capacidade, querido. Aí teve aí um probleminha no meio do caminho, o Espírito Santo veio para corrigir. Para que a gente possa ser relevante para Deus, para as pessoas e para a sociedade, queridos. Vamos louvar a Deus, vamos agradecer a Deus por essa manhã, por mais essa revelação importante que Ele nos traz dentro dos propósitos pela qual nós somos criados, queridos. Se você puder louvar, adorar a Deus, queridos, e dizer para Deus, Senhor, eis-me aqui, Senhor.
Moisés diz assim para o Senhor lá nas montanhas, quando na sarça ardente ele chamou, Moisés falou assim: eis-me aqui, Senhor. Fala isso para Deus nessa manhã, querido. Usa-me, Senhor. Faça da minha vida instrumento das tuas vontades, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a amar as pessoas. Ajuda-me, Senhor, a servir ao teu reino. Senhor, ajuda-me a fazer do Senhor a minha prioridade, Senhor. Ajuda-me a colocar na ordem correta os valores que estão desajustados na minha vida, Senhor. Que o Senhor passe a ser a prioridade na minha agenda, meu Pai. Que a tua obra passe a ser a prioridade na minha vida, Senhor. Que ajudar as pessoas seja, Senhor, motivação maior que eu possa ter quando eu sair da minha cama, Senhor. Que as pessoas possam olhar para a minha vida e ver a tua presença, Senhor Jesus. Assim como o Senhor morreu por mim, que eu possa morrer pelas pessoas, Senhor Jesus. Pouco importa as minhas necessidades, pouco importa aquilo que eu preciso, o que importa, Senhor, é aquilo que as pessoas precisam. E a maneira com que eu posso ajudar essas pessoas através dos dons e dos talentos que o Senhor confiou na minha vida, Senhor, para que eu possa viver o teu propósito, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, Senhor, e enche-me até que em mim se ache só a ti, e então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Sonda-me, Senhor, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti, e então usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, Senhor, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor.
vai te usar, querido. Ele vai te usar. Você pediu. Se coloca à disposição para que você faça diferença, querido. Por onde você caminhar, querido. Você pediu para Ele te transformar, Ele vai te transformar. Porque é a palavra que transforma, querido. Nós temos aí a possibilidade de iniciar uma nova semana, queridos. Reavaliando a nossa agenda de compromisso. E olhar para a nossa agenda e verificar o quanto de compromisso eu tenho ali para servir, para amar as pessoas, para ser sal, para ser luz nessa terra. E com esse convite e com essa abertura que você deu ao Espírito Santo, queridos, Ele vai fazer da sua vida algo relevante, queridos. Você tem a capacidade de mudar histórias, queridos. Dentro da tua casa. Você tem a capacidade de mudar, queridos, a sua família. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Ser usado por Deus, querido. A gente é usado por tantas coisas, certo? Pelo trabalho, pelas pessoas que não nos valorizam. Somos usados pela escravidão do dinheiro. Hoje você disse para Deus, Senhor, usa. E Ele precisa de você, Ele precisa da sua vida, querido. Para que pessoas possam estar aqui um dia. Nesse mesmo processo. Família de Deus, transformação e serviço. Põe a mão no teu coração, vamos orar, querido. Senhor, nós entregamos em Tuas mãos o nosso coração, meu Pai. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, meu Pai. Por isso eu peço que o Senhor venha sondar o nosso coração, Senhor. Tira toda a confusão, meu Pai. Tudo aquilo que está aqui, Senhor, que quer nos levar a viver uma vida preocupada conosco mesmo, Senhor. Senhor Jesus, coloca um coração novo em nós, Senhor Jesus. Ensina-nos a amar as pessoas assim como o Senhor nos ama, Senhor Jesus. Que o Senhor seja a nossa prioridade a partir de hoje. Nós entregamos a nossa agenda em branco em Tuas mãos e coloca em nossa agenda a Tua vontade, Senhor. Os Teus planos e os Teus propósitos. Muito obrigado, meu Pai, por essa igreja. Obrigado por esse culto, meu Pai. Obrigado por essas vidas que estão nos assistindo em suas casas, que elas também, meu Pai, de alguma maneira têm sido tocadas através da Tua verdade, meu Pai. Muito obrigado, Papai, por nos separar nessa terra, Papai. Mantenha-nos aqui, Senhor, enquanto o Senhor entender que nós possamos ser útil ao Senhor, meu Pai. E quando nós não tivermos mais utilidade, Senhor, nos leva embora, meu Pai. Porque nós vivemos para Te servir, Senhor. Nós vivemos para servir as pessoas. Nós servimos, Papai, de amor, como fonte de amor na vida das pessoas, Papai. Nós consagramos esse culto no Teu altar. Consagramos os nossos dons e os nossos talentos ao Senhor, meu Pai. Para a glória do Teu nome é que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a tua vida. Ótimo domingo e ótima semana para vocês.